Olá, pessoal. Mais uma vez, muito bom nos encontrarmos para mais um Papo de Líderes. Um encontro onde a gente troca ideias com líderes que atuam no mercado brasileiro e também internacional, compartilhando experiência, conhecimento e, principalmente, caminhos e alternativas para convivermos com essa realidade atual em profunda, ampla e diversificada transição. Nós temos o prazer de receber hoje, no nosso Papo de Líderes, essa iniciativa da Mercado e Consumo, o John Suzuki, que é o CEO da Portobello. Uma empresa que vocês vão conhecer um pouco mais agora, mas seguramente surpreende pela capacidade de inovar, desenvolver-se, pensar e agir global e agir principalmente também local. No papo de hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o que tem feito a Portobello ser líder no seu segmento. John, gratíssimo por estar conosco e na nossa linha de papo, eu queria começar com você contando um pouco sobre Portobello, mas também, não vai escapar, um pouco sobre John Suzuki. Por favor. Max, primeiro te agradecer pelo convite. Prazer enorme estar aqui com você no Papo de Líderes. Você que participou, né? E continua participando da história da Portobello durante tantos anos, nosso conselheiro, ajudou a construir muito o nosso negócio de varejo, que a gente vai falar um pouquinho mais do varejo integrado da Portobello. E vai ser um prazer compartilhar com todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo aí um pouquinho o que a gente tem feito aqui no grupo. Se a gente puder sumarizar o momento Portobello e talvez um pouco da história recente, em especial considerando o movimento de ir para implantar uma fábrica nos Estados Unidos, visionária como decisão, né? Com tudo isso que está acontecendo agora, a decisão de montar a fábrica lá foi absolutamente visionária. Conta para a gente um pouco. Max, eu gosto muito de dizer que o grupo hoje vive um momento muito especial. Começou com uma fábrica de revestimentos cerâmicos em Tijucas, Santa Catarina, né? E que ao longo desse tempo todo sempre trouxe muito o DNA da família fundadora, que é a família Gomes, né? Principalmente César Gomes Júnior, né? Que foi nosso líder, hoje chairman do grupo, esse DNA de empreendedorismo e inovação, né? Foi isso que trouxe a Portobello até hoje, e hoje a gente diz que é um grupo porque hoje já é uma empresa de 4 unidades de negócio, né? Essa unidade que nasceu lá em Tijucas é uma empresa já de um faturamento de R$1 bilhão, tá? Uma empresa produtora de revestimentos cerâmicos, mas principalmente uma distribuidora B2B, né? Atendendo a revenda multimarca, atendendo a engenharia, que já foi uma inovação à época que a gente desenvolveu esse canal direto, né? Mas também exportando, hoje a gente exporta através dessa unidade a mais de 70 países, né? Tem uma segunda unidade de negócio, que eu comentei um pouquinho do varejo integrado, né, que você sempre nos ajuda nisso, né, Marcos, que é a Portobello Shop, uma rede de 160 lojas, cerca de 30 lojas próprias, né, e que é a unidade que traz um diferencial muito grande, porque a gente é capaz de atuar no B2C próximo do nosso do consumidor. A gente desenvolveu também nos últimos anos, nossa marca democrática, que é a Pointer, que tem uma fábrica em Alagoas, atuando ali no Nordeste, com uma marca mais acessível para os consumidores. E essa ousadia mais recente de ir para os Estados Unidos, né? É um projeto já de 8 anos, tá? A gente começou com uma retomada, na verdade, nós já tivemos uma presença grande nos Estados Unidos, nós saímos daquele mercado e retomamos agora com um projeto muito mais robusto, e a gente começou com uma distribuição. Em 2023, nós inauguramos uma fábrica Greenfield, no estado de Tennessee, para explorar aquele mercado dos Estados Unidos. A gente sempre fala com orgulho, né, desse projeto, Marcos, porque é um movimento
que diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, que são empresas internacionais, né, globais, de países desenvolvidos, vindo para o Brasil, né, e trazendo a tecnologia, seu know-how. Nós estamos fazendo exatamente o contrário, né, uma empresa catarinense, uma empresa brasileira, levando tecnologia, levando know-how. Nós, inclusive, levamos muitos brasileiros, vários dos nossos talentos aqui do Brasil, para desenvolver o negócio nos Estados Unidos, né? Então, essa multiplicidade de negócios, mercados que a gente está vivendo agora, uma onda importante de investimentos nos últimos anos, é que está trazendo esse momento super especial do grupo. John, você já deu aí dicas maravilhosas para a gente explorar, mas antes de começar a falar mais profundamente sobre Porto Belo e os negócios, se apresenta um pouco, né? O John Suzuki, CEO, que estudou no ITA e entrou, saiu, voltou e tem hoje a missão de comandar a Porto Belo. Legal, Marcos, legal. Deixa eu talvez ser breve aqui até. Sou filho de descendente japonês, né? Meu pai e minha mãe, ambos nasceram no Japão, então uma educação muito baseada na cultura japonesa, né? Mas nasci em São Paulo, capital, cresci em São José dos Campos, interior de São Paulo. Isso me inspirou muito para depois prestar o vestibular e passar no ITA, né? Fiz engenharia mecânica aeronáutica. No final da faculdade, fui trabalhar em empresas de consultoria estratégica, grandes bancos, né? Consultorias financeiras. Ainda nesse mundo, fui buscar mais estudos e fui fazer meu MBA em Chicago, na Universidade de Chicago, já com 28 anos de idade. Fiquei 2 anos em Chicago, com uma experiência fantástica. Sempre recomendo para as pessoas buscar esse tipo de experiência, né? Experiência internacional, em escolas de primeira linha lá fora, que realmente nos traz uma perspectiva muito diferente do mundo, de mercados, de profissão, de culturas, né? E voltei ainda como consultor, e até então numa trajetória mais de mercado financeiro e consultoria. Foi quando eu conheci a Porto Belo. Porto Belo foi minha cliente, numa operação de M&A, que acabou que a operação não deu certo, mas deu certo para mim. Foi um M&A comigo, Marcos. Eu brinco assim, que foi um M&A não com a outra empresa, mas um M&A comigo. Fui convidado para ser CFO da Porto Belo, e já conhecendo muito do negócio Porto Belo, por ter sido minha cliente, eu sempre gostei muito da história da Porto Belo, do posicionamento da Porto Belo, mas principalmente do projeto Porto Belo, né? O projeto de futuro da Porto Belo. Lá atrás, já estou no grupo há 13 anos, lá atrás a gente já falava da internacionalização, que a gente está concretizando, a gente falava da marca democrática, que não existia à época, a gente falava da evolução do varejo, que já existia, mas era somente um canal dentro do negócio, da evolução da governança, né? Tudo isso a gente falava como um sonho, né, Max? E aquilo me encantou. O César Júnior me convidou para compor o time. Comecei como CFO, tive 2 passagens, como você falou. Eu tive uma passagem, primeiro de 7 anos, depois fui explorar outros mercados, fui trabalhar no mercado de distribuição de combustíveis, que foi uma experiência fantástica também. Mas logo depois fui convidado para voltar para Porto Belo e como CEO do grupo nos últimos 2 anos e meio. Tem sido uma experiência fantástica. A Porto Belo é reconhecida, né, pelas inovações, pela ousadia de algumas iniciativas. Hoje, quando muito se fala da indústria migrando para serviços e varejo, há muito tempo atrás, a Porto Belo intuiu e teve a ousadia de ir para o setor de serviços com a operação de varejo com a Porto Belo Shop. Na tua experiência na empresa, o quanto você entende houve de transformação estrutural, cultural, atitudinal no grupo Porto Belo por esta conexão com o consumidor final?
Olha, Marcos, realmente isso é transformacional, né? A gente deixa de ser uma empresa centrada em produto, né? Com um olhar fabril, né? Industrial, e a gente passa a ter um olhar muito realmente de entrega de valor ao nosso cliente, né? Ao nosso consumidor, porque a gente está lá na ponta dialogando, né? Com o nosso consumidor. No nosso caso, a gente considera não só o consumidor final como nosso cliente, mas também o arquiteto, que tem um papel decisivo na jornada, né, do consumidor final, e também em função da nossa rede, nossos franqueados, né? E trazer esses olhares é transformador e transforma. A gente se descreve muito, né, mas como um varejo integrado, né? A gente está integrado na cadeia, a gente está da produção, né, do desenvolvimento do produto até o consumidor. Mas a beleza disso é que quando a gente consegue conectar com o nosso cliente, ele transforma a cadeia toda para trás. Ela transforma a cadeia, ela conecta a cadeia muito para trás e conecta gerando valor, ganhando eficiência, né? Vou até explorar um pouquinho mais aqui, Marcos, porque Por favor. é realmente um diferencial do grupo e a gente se entusiasma com esse assunto, né, Marcos? Nós, né? Eu sei que você Sem também. dúvida. Porque esse olhar, esse diálogo com o consumidor final, seja do ponto de vista de demanda, de tendências, de desejos, né? A gente ter essa capacidade de transformar isso em dados, né? Trazer esses dados, essa informação até o início da cadeia e conectar com o meu pipeline de desenvolvimento de produto, né? Que também tem todo, né? Tem todo um ecossistema de inovação aberta aqui para garantir que a gente está realmente coletando as melhores informações, mas alimentando meu pipeline de desenvolvimento de produtos, alimentando a minha produção nas fábricas, né? E levando esse produto com uma melhor agilidade e melhor nível de serviço para o consumidor, né? Exige essa transformação da cadeia toda, né? Toda essa cadeia da Portobello, ela é dedicada para isso. Se ela não estivesse conectada com essa ideia de varejo integrado, com a centralidade no cliente, os ativos não fazem sentido, né? Então, realmente é uma construção de anos, né? Não se faz isso rapidamente. A ideia é muito boa, mas a execução é muito dura. Mas é realmente o que traz o grande diferencial da Portobello hoje. Bom, você tem absoluta razão, né? Esse tema é apaixonante, mas é intrigante, né? O quanto a Portobello ousou ao, né, migrar do industrial puro para o industrial combinado com serviços e com essa centralidade, como você estava comentando, do consumidor em tudo. E isso tem um impacto, né, atitudinal na empresa, e talvez aquilo que nós comentamos no início, né, da inovação como um traço sempre presente, de alguma forma ela é precipitada e reforçada por essa conexão com o consumidor. Mas pensando assim numa outra perspectiva, quando o grupo, mais uma vez, inova e ousa e parte para abrir uma fábrica nos Estados Unidos, foi um pouco antes, né, daquela crise que se instaurou entre Estados Unidos e China, que aquele momento era o maior abastecedor de produtos nessa categoria para os Estados Unidos. E vocês acabaram entrando no momento certíssimo. E agora, quando tudo está acontecendo, na dimensão que está acontecendo, também reforça a ousadia e a decisão do passado. O que vocês têm aprendido com a implantação e a operação da indústria nos Estados Unidos? É uma ousadia e sempre a ousadia traz o desafio de execução muito grande, né, Max? Uhum. Você conta bem a história, porque lá atrás, quando a gente começou a conceber o projeto,
era muito desse nosso espírito empreendedor, né, de buscar novas avenidas de crescimento, né? A gente tem muito claro aqui no grupo que crescimento hoje é um must, né, de qualquer empresa que tenha ambição, que queira alimentar, ter um modelo de negócio, né, crescer e trazer oportunidades para o nosso time, nossos talentos, gerar valor, enfim, é um must no grupo. E assim a gente foi para os Estados Unidos porque pela força do mercado americano, mas também a gente via um mercado em transformação, não pela questão das barreiras aos produtos chineses, não pelo tarifaço agora que a gente está vendo, mas porque a gente via que era um mercado que dependia muito de produtos importados, mas que os produtores locais estavam ganhando competitividade, seja pela demanda de produtos melhor direcionados para o consumidor americano, por uma melhor experiência, por um melhor nível de serviço, né, que a importação não consegue oferecer, mas também porque o produtor local vinha ganhando competitividade por conta do gás de xisto que deu competitividade à indústria americana na época, né? E depois aconteceu as barreiras aos produtos chineses e agora o tarifaço, que realmente a gente não estava na nossa conta, mas vem para acelerar nosso projeto. E o aprendizado aqui, Marcos, primeiro, você falou muito do ser global e ser local, né? Entender as características do mercado, e muitas vezes a gente olha para aspectos mais mercadológicos mesmo, né? De entender o consumidor, o gosto, a experiência adequada, o produto adequado, o go-to-market adequado, e tudo isso a gente estudou muito, mas, por exemplo, a questão cultural, tá? Do time, tá? O grande desafio que a gente teve no início do nosso projeto nos Estados Unidos, tá? Foi a dificuldade de mão de obra, tá? O mercado americano hoje vive em pleno emprego, né? Com as novas gerações, né, vindo com características diferentes aí com relação ao trabalho, né? E no início da nossa fábrica, a gente teve muita dificuldade com a qualidade de mão de obra, até menos disponibilidade, mas a qualidade no nosso olhar, né, Marcos? No nosso olhar, o brasileiro, ele é muito versátil, né? Você coloca ele numa posição e ele se vira para entregar o trabalho dele. E o americano, ele trabalha muito de forma cartesiana, né? Ele tem que ser treinado, ele tem que ser bem instruído, ele tem que ter claro qual é a atividade dele, e assim ele executa com excelência, né? Que não é o nosso jeito de trabalhar, né? Então, isso trouxe muita dificuldade no início da operação, e um aprendizado muito bacana também é que, com isso, a gente passou a levar muitos dos nossos talentos aqui do Brasil para os Estados Unidos, né? E a gente não imaginava ter que fazer isso, porque a gente contava com uma qualidade de mão de obra, uma aderência, né, da mão de obra nos Estados Unidos maior ao nosso negócio, né? E a gente viu como realmente a gente tem um time que faz muita diferença aqui, Marcos. E, de novo, né, o orgulho de poder dizer isso, né? A gente está levando conhecimento, a gente está levando competências aqui de Santa Catarina, aqui do Brasil, para desenvolver um novo negócio nos Estados Unidos, né? Isso foi um aprendizado bastante importante também. John, e na questão dos canais de distribuição? Porque aqui vocês têm, né, esse diferencial importantíssimo de que é a rede própria, que complementa todos os outros canais que vocês têm. Nos Estados Unidos, isto, em princípio, ainda não existe. O que tem sido o aprendizado com essa questão da gestão e estratégia de canais nos Estados Unidos? Saber gerir um negócio multicanal realmente muito delicado, né, Marcos? Isso, sabendo operar bem, traz grandes diferenciais, é o que a gente tem feito no Brasil, não é diferente nos Estados Unidos, pelo menos num olhar de médio e longo prazo, né? A distribuição nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque a gente, no Brasil, pelo menos no nosso segmento, a gente não tem a figura do distribuidor, né, do atacadista, né?
E nos Estados Unidos é muito baseado nos distribuidores, pelo menos no canal do pequeno varejo, né? Assim como no Brasil a gente tem o canal dos grandes varejistas, né? E tem mais uma característica diferente nos Estados Unidos, que no Brasil, normalmente, quando você vai fazer a tua casa, né, o teu apartamento, a tua reforma, você contrata um arquiteto. É muito mais comum aqui no Brasil do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, quem até tem mais influência no processo de compra, né, na jornada do consumidor, é o contractor, né, o empreiteiro, né? Uhum. Empreiteiro, nos Estados Unidos você contrata um empreiteiro e ele faz tudo para você. Lá ele compra a cerâmica para você, ele propõe a cerâmica para você. Aqui no Brasil, nós vamos até a loja, nós compramos a cerâmica, né, e a gente manda entregar na obra, né? Então, é um processo um pouco diferente e isso está exigindo uma adaptação por parte do nosso negócio, mas faz parte um pouco dessa jornada aqui desse empreendimento nos Estados Unidos. Voltando para o Brasil, João, a pandemia, num primeiro momento, acabou privilegiando o setor, né, de materiais de construção, acabamento principalmente, porque as pessoas revalorizaram a casa. Passada a pandemia, houve uma mudança nisto. O que veio na pandemia e que permanece e o que mudou posteriormente? Max, realmente foi um boom, né, de consumo durante a pandemia. Houve uma mudança de hábito de consumo muito forte. Todo mundo resolveu construir ou reformar, né, adaptar sua casa para a nova realidade que a gente estava vivendo. Parte disso já voltou, né? Mas a gente ainda está vendo realmente o consumidor valorizando mais seu lar, seu espaço, né? Seu ambiente, como a gente gosta de descrever aqui, tá? Mas o interessante é que isso tem tido repercussão no varejo de material de construção, tá? A gente está vendo consumidores que têm valorizado mais essa experiência de compra do nosso produto, por exemplo, tá? E está valorizando muito o varejo que promove mais serviço, mais experiência, né? Promove, consegue trazer mais solução, né? E no outro extremo, também a gente está vendo o consumidor que ele está buscando realmente otimizar especialmente agora, né, no momento econômico mais, né? Então, ele está indo para dois extremos, né? O digital percorrendo tudo isso, né? Mas indo para os dois extremos, né? Até o caso da nossa Portobello Shop, né? Um varejo que oferece alto nível de serviço, alto valor agregado, uma bela jornada, com boas ferramentas digitais. Por outro lado, um fenômeno que a gente viu acontecer muito fortemente no varejo de alimentos, né? Indo para o atacarejo, né? Indo para o menor custo, né? É muito interessante ver o que está acontecendo e está mexendo, obviamente, com nossos canais de distribuição. João, você comentou agora há pouco as dificuldades que se enfrentaram nos Estados Unidos com gente, e no cenário brasileiro não está muito diferente. Talvez com cores locais, né? Está se vivendo uma situação bastante complexa de atrair, reter profissionais, e essa questão que nós estamos também num nível de desemprego muito baixo, pelos dados oficiais, que, né, algumas ressalvas cabem a isto, mas também você tem alguns programas que, de alguma maneira, especialmente nos segmentos mais baixos, estão gerando uma dificuldade ainda maior para trazer gente para os negócios. Como vocês têm enfrentado esse cenário? O que você antevê nesse processo? Marcos, é um período realmente desafiador, né? Isso tem também um pouco mudanças que a gente viu acontecer durante a pandemia, né?
as formas de trabalho mudaram, né? A gente viu o home office se expandindo, né, drasticamente, até por necessidade durante a pandemia. Isso voltou, e eu vejo ainda o mercado se acomodando, mais consolidado aí nas indústrias de serviço e de tecnologia, mas no nosso caso, né, de varejo e indústria, ainda encontrando o seu próprio espaço, seu próprio equilíbrio, né? Agora, a Porto Belo, principalmente aqui no Brasil, mas ganhando força nos Estados Unidos, Marcos, sempre teve uma marca empregadora muito boa, né? Mesmo aqui em Santa Catarina, onde o nível de desemprego ainda é menor, né, Marcos? A gente tem um nível de rotatividade relativamente baixo, tá? Isso não é só fruto da marca empregadora, né? Como a gente alimenta a marca empregadora, né, Marcos? Realmente é um trabalho de modelo de gestão, né? Um pouco desse espírito que eu falei um pouco antes de a gente ter o crescimento como must, um olhar de pessoas também, né? A gente crescer a empresa é sinônimo de criar oportunidade para os nossos talentos, né? Trazer bons projetos para os nossos talentos, né? Nossos talentos se motivam com desafios, né, Marcos? Repetir a mesma tarefa durante muitos anos é sempre muito desgastante e não é motivante, né? Então, a gente conseguir trazer esses projetos, esse espírito empreendedor, esse espírito inovador para os nossos colaboradores também é bastante importante, sem falar no trabalho de base sempre, né? Criar uma cultura meritocrática, né, Marcos? Isso sempre foi um valor aqui dentro da Porto Belo, respeitar as pessoas, respeitar o tema da diversidade, da inclusão, enfim, tudo isso a gente tem feito bons trabalhos que repercutem na marca empregadora. Vocês têm uma oportunidade, um desafio adicional envolvendo, né, o relacionamento com os especificadores, né, os arquitetos, decoradores, que vocês têm um programa bem amplo com respeito a isso, com os fornecedores, de forma geral, de insumos, e com os franqueados. O que vocês, nessas três frentes, têm realizado que assegurem e reforcem as questões que envolvem a liderança de vocês? Marcos, esse é um olhar do integrado aqui, que faz parte da relação com nossos parceiros, né, dentro da cadeia, né? Eu gosto muito de pensar que a gente primeiro precisa pensar em gerar valor na cadeia, né? Se a gente gera valor na cadeia, né, gera valor para o nosso cliente final e, portanto, gera valor dentro da cadeia, seja porque a gente está entregando mais valor na ponta, ou seja porque a gente ganha eficiência na cadeia, a gente tem valor para dividir. Se a gente estiver brigando por valor para puxa de um elo da cadeia para tirar do outro, é sempre um jogo muito ruim, né? Então, a gente tem que criar essas situações de ganha-ganha, né? E com os arquitetos, que, mais uma vez, né, é um dos nossos principais clientes aqui, a gente realmente tem hoje o maior programa de fidelidade com arquitetos e designers, né, do Brasil. São cerca de 25 mil arquitetos e designers no Brasil, tá? E a gente tem cada vez mais tentado contribuir com essa comunidade, seja através do nosso próprio programa de fidelidade, seja trazendo conteúdos, seja envolvendo essa comunidade no nosso processo de inovação e desenvolvimento de produtos, né? Nós, por exemplo, levamos todo ano um grupo de cerca de 20, 25 arquitetos para algum lugar inspirador no mundo, né? Levamos para a França, esse ano nós levamos para Chicago, mas o grupo, Marcos, não só faz uma viagem num grupo, faz uma viagem temática, né, que é especialmente desenvolvido para esse grupo, mas eles vão com uma missão, que é desenvolver uma coleção. Imagina, essa turma faz a viagem, busca inspiração, volta para o Brasil e desenvolve uma coleção de produtos que a gente efetivamente lança no mercado, né?
Então, realmente, é criar muito esse espírito de comunidade, de ecossistema, né? E da mesma maneira a gente faz com nossos fornecedores de matéria-prima, são fornecedores históricos, na sua grande maioria, né? E que a gente vai trabalhando sempre em conjunto, seja no desenvolvimento de matéria-prima do produto, seja mesmo, por exemplo, em soluções financeiras, né? A gente tem evoluído em soluções financeiras, por exemplo, nós lançamos recentemente o FDIC Fornecedores, né? Uhum. Para ajudar essa cadeia toda a encontrar soluções financeiras que todo mundo saia ganhando, né? Então, dessa maneira, esse é o espírito que a gente tenta sempre cultivar aqui na nossa cadeia. Você estava comentando, né, o fato de levar esses decoradores, arquitetos, para essas viagens, e, na maioria dos casos, você está citando as referências do leste do mundo, do mercado ocidental, né? Falando do mercado ocidental. Mas nós estamos vendo o mundo ser quase que reinventado a partir da Ásia. E você, com conhecimento de causa e origem, né, no Japão, seguramente, e é um traço, né, da Portobello, esta visão de mundo que é marcante para ela. Como é que vocês estão vendo eventuais perspectivas que envolvam o mercado da Ásia, seja como fornecedor, que já acontece, mas seja também como mercado destino de produtos e marcas brasileiros? Marcos, de fato, a nossa indústria, a gente vê realmente o Oriente ganhando força e competitividade, né? Num primeiro momento, a China, que ganhou, ainda o maior produtor mundial, o maior mercado consumidor no mundo, né? Mas já indo para outros países que vão ganhando competitividade, por exemplo, a Índia chama muita atenção, né? Mas países como Vietnã, Indonésia começam a ganhar força, o próprio Oriente Médio. Tá? A partir do Brasil, a gente exporta para o mundo todo. Né? Eu comentei no início, a gente exporta para mais de 70 países em todos os continentes. Tá? É muito mais concentrado na América do Sul e mais no Ocidente. Né? É por isso que a gente está muito nesse eixo, está mais nesse eixo, né, Marcos, das Américas, né? Tem uma relação um pouco com hábitos de consumo também, mas está relacionado ao fato de que nosso produto é um produto que viaja pouco, né? E você pode me perguntar, como é que você chega em todos os continentes, né? A gente consegue chegar em todos os continentes muito porque, como nosso posicionamento é muito baseado em design, na diferenciação do produto, né? Portanto, alto valor agregado, nós conseguimos chegar de forma competitiva na Austrália, né? Na Bélgica, né? Em Dubai, né? Então, a gente consegue chegar pelo nosso posicionamento. Se fosse por competitividade de custos, eu dificilmente chegaria, né? E é algo a se observar o que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente ainda é muito incerto, né, Márcio, qual vai ser o desdobramento disso, mas esse mundo que a gente está vivendo com mais barreiras tarifárias e não tarifárias, impulsionado aí pelos Estados Unidos, a gente vai ver um mundo diferente, né? A gente vai ver um mundo menos globalizado, né? A gente vai ver um mundo que a China realmente vai ganhando mais protagonismo, né? O Oriente vai ganhando mais protagonismo, a Índia vai ganhar importância no cenário global. Isso vai ter repercussão nos fluxos, né? Se pensar na nossa indústria, nos fluxos dos produtos. No nosso caso, a gente cada vez mais, Marcos, cada vez mais a gente se vê como uma empresa mais de varejo, né? Mais de marca de varejo de produto e menos industrial. Isso nos dá bastante flexibilidade para pensar que não necessariamente importa onde vai estar a nossa unidade produtiva, né? Mas vai importar como a gente está chegando ao mercado, como a gente está alcançando ao mercado, pode ser o consumidor final, pode ser através
da comunidade de arquitetos e designers, pode ser através do B2B, atendendo diretamente o varejo e as construtoras, né? Acho que essa evolução do nosso negócio vai ajudar a lidar com esse novo mundo que está se formando. Perfeito, John. E nós estamos fazendo um pouco nesse nosso bate-papo aqui exatamente isso. Olha o mundo, olha a realidade local, compara um e outro. E seguramente tem um tema que para os líderes de negócios no Brasil está, digamos assim, bastante nervoso, que é a questão da reforma tributária. Potenciais impactos que ela possa ter, especialmente porque ela teve um direcionamento de focar um pouco mais o lado de serviços e em relação a outras atividades. Como é que vocês, e você particularmente, John, tem visto a perspectiva da implantação da reforma tributária e o que ela pode gerar de consequências de médio e longo prazo? Marcos, nosso setor, até onde nós estudamos até aqui, né, ela tem um impacto relativamente pequeno, tá? A carga tributária para o nosso produto, ela muda pouco. O que a gente gostaria, eu diria deveria acontecer, mas nós gostaríamos, porque o Brasil é sempre difícil de enxergar isso com clareza, é que essa reforma tributária evoluísse muito o tema de informalidade no nosso setor. Tá? O nosso setor ainda convive com muita informalidade tributária. Tá? E a reforma tributária deveria ajudar nesse sentido. Foi pensado para ajudar nesse sentido. E eu digo gostaria, mas porque a gente vê muitas evoluções nesse sentido no Brasil, por exemplo, os mecanismos para fiscalização, né, são muito mais sofisticados e ainda assim a gente vê um grau de informalidade muito grande em diversas indústrias, e é o nosso caso também, tá? E tem um segundo impacto, que é o balanço dos incentivos fiscais, né? Nós temos uma operação no Nordeste que conta com incentivo fiscal importante. Em princípio, do ponto de vista comparativo, não deveria fazer muita diferença, porque nossos concorrentes locais também têm incentivos e vão perder na mesma velocidade que a gente, né? Mas vai começar a criar diferenças regionais, né? Porque o Nordeste, como um todo, ainda conta muito com pacotes de incentivos fiscais, né? Então, esses os impactos, eu diria até, Marcos, o que mais nos preocupa aqui com relação à reforma tributária, tá? É o lado operacional da reforma tributária, tá? O desafio de conviver com dois regimes, né? Durante alguns anos, né? Nós vamos passar por uma transição que vai até 2032, né? Traz um desafio operacional bastante importante, né? De revisão de processos, revisão de modelos de negócio, revisão de implantação de sistemas, né? Não é um desafio pequeno, nem do ponto de vista de execução, nem do ponto de vista de investimentos, tá? Vão ser necessários investimentos relevantes para lidar com tudo isso ao longo dos próximos, principalmente ao longo dos próximos 3 anos, né? Interessante o seu comentário especificamente sobre informalidade, né? Um país que criou um benchmarking global no esquema de votação eletrônica e outro benchmarking global, que é o PIX, né, o pagamento eletrônico, se quisesse colocar foco em reduzir a informalidade, talvez já deveria ter feito. Acho que tem aí sim uma falta de decisão específica e que gera, né, uma certa inequidade competitiva de forma geral. Mas eu queria fechar este último bloco agora, John, discutindo um pouco liderança nos tempos atuais e futuros, né? A tecnologia, o digital, a falta de gente, a mudança das expectativas dos omniconsumidores, que também são os nossos colaboradores. O que você vê como
os maiores desafios para os líderes do momento e o que você, pessoalmente, John Suzuki, mudou ou está mudando na sua forma de atuar como líder? Marcos, é uma ótima pergunta, especialmente pelo momento que eu estou vivendo. É relativamente recente que eu estou na posição, né, Marcos? Estou há uns 2 anos e meio, e eu acho que vale até comentar para aqueles que estão nessa fase da carreira, né? Eu que sempre tive mais na posição de CFO, e acompanhava sempre de perto, né, o CEO, que sempre foi meu chefe, né, quando eu na posição de CFO. A gente sempre consegue imaginar e observar a posição, mas quando você faz um movimento e realmente você senta na cadeira, você sente uma diferença muito grande. Principalmente desse ponto de vista, Marcos, acho que do ponto de vista de gestão das pessoas, né, e gestão dos diversos stakeholders, né, pessoas, não só a equipe, mas como CEO, você passa a lidar mais diretamente com acionistas, conselhos, investidores e assim por diante, né? Então, realmente é uma mudança bastante significativa na cadeia, e essa reflexão, esse desenvolvimento do jeito de liderar, né, é sempre um desafio grande para o CEO. Em especial, eu diria, mas porque a gente está vivendo realmente um momento de muitas mudanças no mundo, né? São mudanças geracionais, são mudanças promovidas pela tecnologia, são mudanças promovidas pelas redes sociais, né? Que eu acho que tem uma influência muito grande no comportamento das pessoas hoje, agora impulsionado pela inteligência artificial e pelo esse momento geopolítico que a gente falou também, né? Então, eu diria que essa capacidade de lidar com todas essas incertezas e essas mudanças, né, que é essa capacidade de adaptação, né, da liderança, do jeito de liderar, é muito importante, né? Um pouco essa cabeça do modelo ágil, né? Vou até tangibilizar isso, Marcos. Hoje, aqui na companhia, a gente tinha sempre aquele modelo tradicional de olha para 5 anos, né? Depois você faz um orçamento de 1 ano e tenta perseguir aquele plano de 1 ano, né? O plano não dura mais 1 ano, né? Se durar 1 mês, é muito. Você vê o que aconteceu com o tarifaço, né, dos Estados Unidos. Isso mudou o mercado, mudou o nosso projeto nos Estados Unidos, e a gente tem que ter uma capacidade de adaptação muito, muito grande, né? Então, conseguir desenvolver isso e liderar dessa maneira e desenvolver isso na equipe, né, exige alguma maneira de lidar. Por exemplo, você criar relações de confiança e dar autonomia, né? Se você quiser controlar tudo isso, né, se você quiser administrar toda essa incerteza, é impossível, né? É simplesmente impossível. Então, você formar um time forte, relações de confiança, né, e que você consegue criar dentro da própria equipe essa capacidade de adaptação, né, e de alinhamento, né? A gente nunca perde o norte, nunca perde a estratégia, nunca perde a essência, mas a execução, a operação, a tática, isso tem que ser adaptado o tempo todo, né? Criar esse ambiente é realmente muito importante, e na posição de CEO, Max, você entende isso muito bem, saber lidar isso para dentro e para fora, né? Saber lidar com os stakeholders, os clientes, nossos parceiros, franqueados, fornecedores, acionistas, conselheiros, enfim, lidar com todo esse público realmente exige essa capacidade de adaptação, de comunicação, de gestão de pessoas, enfim. John, em primeiro lugar, um enorme agradecimento pela sua disposição de abrir-se para um papo como esse, e eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos acompanhando ou que vão pegar, né, partes desta conversa, seguramente conhecerão muito melhor uma organização inovadora, à frente do seu tempo, como é a Porto Belo,
né? E como o John destacava, quer dizer, liderar nos tempos atuais significa ter modelos abertos, flexíveis, adaptáveis. Isso pressupõe uma cultura em transformação e uma indústria que migrou há muito tempo para incorporar serviços e varejo, colocando o consumidor no centro de tudo, seguramente está mais preparada do que uma outra que continuou focando só em produto. E isso que você nos contou e compartilhou conosco agora, John, eu queria agradecer demais. Acho que é uma contribuição enorme que você, John, e a Portobello, por seu intermédio, trazem para todos nós. E deixo a palavra final para você se despedir. Marcos, obrigado. É muito bom ouvir a forma como você descreve a Portobello, porque realmente nós aqui de dentro sentimos muito orgulho do trabalho e da história da Portobello. Quero te dar os parabéns pela iniciativa do Papo de Líderes, porque é muito bacana a gente poder contribuir. Eu digo que uma das coisas que mais traz satisfação, né, Marcos, é poder contribuir para o próximo, né, para outros, inspirar os outros, poder contribuir, poder passar nossa experiência, nosso conhecimento. Então, foi um prazer enorme, ainda mais com você, Marcos, nosso parceiro histórico aqui do Belo. Um privilégio. A todos vocês que estiveram conosco, gratíssimo. John, mais uma vez, obrigado por ter nos apoiado nessa iniciativa e continuem conosco no nosso Papo de Líderes e nos encontramos no Latam Retail Show de 16 a 18 de setembro aqui em São Paulo. Grande abraço.